Vamos lá, turma. Seguindo então a nossa matéria, vamos introduzir agora os teoremas utilizados para análise de circuitos elétricos. A princípio eu tinha feito até uma lista mais longa de teoremas, mas depois fiz uma análise mais criteriosa das provas antigas, de outras bancas, de mais de uma banca, e a gente por fim peneirou e ficou com esses teoremas aí que são os mais importantes para a gente não perder tempo, tá? Então, a lei de Ohm e os dois teoremas de Kirchhoff, né, que seriam as duas leis de Kirchhoff, dos nós e das malhas, nós já usamos para analisar circuitos na aula passada, certo? Então isso aí já foi visto, né? E agora, então, nós temos 4 novos teoremas para aprender. São esses 4 que estão aqui. Os dois têm o teorema da superposição, que é importante, mas os dois mais importantes de todos são o teorema de Thevenin e o teorema de Norton, sendo o mais importante ainda o teorema de Thevenin. Então, desses 4 teoremas aqui, que nós vamos falar agora, depois nós vamos ter uma atenção especial com Thevenin e Norton, e superposição e transferência de potência a gente vai citar nessa aula aqui, tá? Thevenin e Norton também, dando uma introdução. Então, nada melhor do que ver o teorema de superposição com uma questão, né? Uma questão da Fundep, para técnico em eletrotécnica. Então, essa aqui a gente realmente tem que fazer com carinho. Vamos lá. Analise o circuito a seguir utilizando o teorema da superposição. A potência dissipada em R2 é aproximadamente igual a... Bom, gente, nós temos aqui então duas fontes, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Daí a necessidade do teorema da superposição. Nós vamos analisar separadamente os efeitos. Na verdade, nós vamos analisar o circuito como se só existisse a fonte de tensão e depois como se só existisse a fonte de corrente. Então, eu vou começar pela fonte de tensão e para isso eu vou tirar a fonte de corrente. Então, vou fingir que ela não existe, vou deixar o circuito aberto no lugar da fonte de corrente, perfeito? E aí eu vou ter um novo circuito, então, vou poder redesenhar o circuito com uma fonte só. Como que vai ficar? Nós vamos ter paralelo aqui, não é isso? E aqui faltou a fonte aqui, né? Nesse aqui, a fonte. 12 volts, 20 ohms aqui, 100 ohms aqui, 10 ohms aqui. Então eu vou juntar esses dois resistores de 100 e de 10, e aí vai ficar um resistor só de 1000 sobre 110. E aí o restante. Então corta aqui, 100 sobre 11 com 20 aqui. Então agora eu tenho duas resistências em série, né? Vou somar 20 mais 100 sobre 11. Vai ficar 220 mais 100, portanto 320 onzeavos. Qual que é a corrente que vai circular então? V igual a RI, então 12 é igual a resistência total, 320 sobre 11, vezes a corrente. Logo, a corrente é 11 vezes 12 sobre 320. E por que eu fiz isso? Porque agora eu quero a tensão aqui desses terminais. Aí eu vou calcular a tensão aqui e o que sobrar é a tensão ali, né? Então, eu vou calcular a tensão nos terminais de R1. Vai ser o valor da corrente, 11 vezes 12 sobre 320, vezes o 20 que está ali. E aí eu vou poder simplificar, dividindo aqui por 20, aqui fica 16, aqui fica 1. E ainda dá para dividir o 12 com o 16. Dividindo por 4, aqui fica 3, aqui fica 4. E aí eu vou ter 33 sobre 4, né? 33 quartos. É a tensão aqui. Então, a tensão sobre R2 é os 12 volts menos esse valor aqui. Então, seria 12 menos 33 quartos.
48 tira 33 sobre 4, nós vamos ter 15 quartos de volt. Então, ignorando a fonte de tensão, a tensão provocada exclusivamente pela fonte, ignorando a fonte corrente, a tensão provocada exclusivamente pela fonte de tensão seria 15 quartos de volt. Vou anotar aqui, ó. 15 quartos de volt. Ok, agora eu vou até trocar a cor aqui da caneta, porque nós vamos ignorar a fonte de tensão e considerar a fonte de corrente. Então, para isso eu vou curto-circuitar a fonte de tensão. Vou fingir que ela não existe, fazendo um caminho livre aqui para a corrente, né? Um curto-circuito. Então, vamos ver como fica o circuito nesse caso. Eu vou ter o resistor R1, vou ter o resistor de 100 ohms, vou ter a fonte de corrente aqui, e vou ter aqui na direita o resistor de 10 ohms. Então, 10 ohms, 100 ohms, 20 ohms, e aqui desce meio ampere. Observe que essas três resistências estão em paralelo. Então, vou calcular a resistência equivalente entre elas. 1 sobre R é igual a 1 sobre 20, mais 1 centésimo, mais 1 sobre 10. E isso é igual a 5 mais 1 mais 10, 16 centésimos. Logo, a resistência é 100 sobre 16. E daí? Daí que nós vamos ter isso daqui, olha. 100 sobre 16 é a resistência e a corrente que está percorrendo esse circuito todo é de meio ampere. Com isso, eu vou achar a diferença potencial nos terminais de cima em relação aos de baixo. Então, a diferença potencial é a resistência total do circuito vezes a corrente que está percorrendo o circuito. Então, vai ficar 50 sobre 16. Está calculada, então, a tensão devida à fonte de corrente sobre esses resistores. Observe que com a fonte de corrente fica tudo em paralelo. Então, é a mesma tensão para todos os resistores, certo? Agora que entra o teorema da superposição. Nós vamos poder somar as duas tensões, ficando uma tensão só. Então, eu vou ter 15 quartos. Aqui que entra algo que poderia passar desapercebido. Veja, no caso azul, a tensão em cima, o potencial em cima é mais baixo, é mais alto que o potencial embaixo. Observe que aqui, inclusive, é o terra, né? 0. Então, aqui, olha, é mais 15 quartos de volt. Agora, no circuito vermelho, observa o sentido da corrente. A corrente desce aqui, então, ela faz esse loop, logo aqui ela sobe. Então, pelo circuito azul, a corrente desceria aqui, né? Do potencial maior para o menor. Agora, pelo circuito vermelho, a corrente sobe. Logo, essas duas tensões têm sinais contrários, né? O de vermelho aí, aqui é menor potencial que aqui. Então, nós vamos ter que fazer a diferença entre as duas tensões. Então, vai ser 15 quartos menos 50, 16 avos. Eu coloco 16, então aqui vai ficar 60 menos 50, portanto, 10, 16 volts é a tensão final, né? A potência dissipada é V ao quadrado sobre R, portanto, 10, 16 ao quadrado vezes 1 sobre 100. Que vai dar, então, eu vou fazer essa conta aqui e anoto aqui para vocês quanto que vai dar. Pode puxar a calculadora aí para ganhar tempo, você vai ver que dá exatamente 3,91 miliwatts, portanto, letra A. Essa questão tem um perigo muito grande aqui, que é o seguinte: às vezes o candidato cai na tentação de, assim que ele encontrou a tensão, já calcular a potência dissipada, porque aqui bastaria você fazer V vezes I, né? Calcular a corrente aqui, ou então fazer V quadrado sobre R mesmo, separadamente, e no final querer somar as duas potências. Até tem alternativa para isso, seria a letra B. Se você calculasse a potência no caso azul, depois a potência no caso vermelho e somasse. Mas por que eu não posso fazer isso? Porque o teorema da superposição ele funciona para tensões e correntes. O enunciado do teorema é: a tensão e a corrente correspondem à soma algébrica
nos dois casos. Então, você não pode trabalhar com potência. E a razão disso é a seguinte: o teorema da superposição é para grandezas lineares. Vamos voltar lá no enunciado. A corrente ou tensão, observe que não falou de potência, através de qualquer elemento é igual à soma algébrica das correntes e tensões produzidas independente por cada fonte. Aqui não foi citado que tem que ser linear, mas a potência ela é igual a RI ao quadrado, então ela depende do quadrado da corrente. Então esse quadrado não permite a você fazer essa soma algébrica, tá? E isso é uma pegadinha, tem muitas questões de concurso que fazem isso. Eles te perguntam qual que é a potência dissipada justamente para você cair nisso, né? Você ser tentado a somar as potências, e não pode somar as potências, tá? Você tem que achar primeiro a tensão e com essa tensão somar as tensões, e aí você vai encontrar a potência dissipada. Cuidado com isso.